Jesus. O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração e eu gostaria muito de compartilhar com vocês Romanos capítulo 8, versículo 1. A gente vai trabalhar alguns versículos dessa palavra. Vamos percorrer esse texto. Cada um tem uma maneira de pregar, cada um Deus usa de uma maneira. Eu prego ensinando. Alguns irmãos conhecem um pouco do nosso modo de pregar, né? E Deus usa cada um da sua maneira. Amém? Para mim não ler o texto todo e depois voltar nele, eu vou lendo e a gente vai trabalhando no texto, vendo o que Deus está falando conosco, aquilo que o Senhor está comunicando através dessa palavra, amém? Eu agradeço os irmãos que estão aqui. Culto de quarta-feira, irmão. Vem quem tem sede, né? Amém? E a fonte de água está aqui, ó. A palavra. Amém? Romanos capítulo 8, todo mundo achou? Fica com sua Bíblia na mão, irmão. A gente vai percorrer esse texto, versículo por versículo, para trazer entendimento e luz a essa palavra que o Senhor está falando. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria: que natureza temos? Porque é disso que o texto de Romanos 8 ele trata, da natureza humana e da natureza espiritual que temos. E esse texto ele nos traz uma reflexão de que tipo de natureza temos: uma natureza carnal ou uma natureza espiritual. Amém? E a gente vai ver que no decorrer desse texto vocês vão entender, eu creio, e eu vou tentar falar da melhor forma, de uma maneira que todos consigam entender, que Paulo está falando justamente disso, da antiga natureza e da nova natureza. E o que é essa nova natureza? Amém? Portanto, não há mais nenhuma condenação esperando aqueles que estão em união com o Messias e Yeshua. Versículo 1. Portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com o Messias e Yeshua. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Algumas traduções dizem. Irmãos, se não há mais nenhuma condenação, por que nós continuamos nos julgando e julgando outras pessoas? Amém? Irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão unidos a Cristo. Só que a palavra união aqui, ela tem a ver com casamento, comprometimento. Amém? Não basta eu dizer que sou de Jesus e que agora nenhuma condenação há sobre minha vida. Porque há uma condição para não haver mais condenação. Observe no versículo: nenhuma condenação há esperando por aqueles que é uma condição, estão em união com o Messias. Ok? A condenação é para aqueles, a não condenação é para aqueles que estão em união. Amém? Comprometidos, casados com Cristo Jesus. E parece um pouco forte a palavra casamento. Depende do tipo de casamento que você vive. Amém? Porque se Jesus é o nosso marido, ele não é um espancador. Ele é um provedor. Ele não é só marido, ele é pai, ele é um pai amoroso. Qual é o teu nível, qual é o nosso nível de comprometimento com Jesus? Porque isso é tão sério, que está descrito que se nós estamos unidos com Ele, não há condenação. O oposto também é verdadeiro. Se nós não estamos em união e não estamos comprometidos com Cristo, então significa que há uma condenação. Amém? Todos estão de acordo? Todos estão entendendo? Glórias a Deus. Amém. Então, versículo 1 é união, é casamento, é comprometimento para que não haja condenação. Por quê? Paulo diz: porque a lei do Espírito que produz vida em união com Jesus, ou com o Messias e Yeshua, me libertou do pecado e da morte. Olha que interessante esse texto. A lei do Espírito me liberta da lei do pecado e da morte.
Mas essa lei do Espírito, para ela ter validade em mim e para ela me libertar, o que eu tenho que fazer? Estar em união com Jesus. Então não basta eu falar. Veja que o que é legalmente, o que é um casamento legal no nosso país? Não basta dizer que mora junto. Tem que ter uma certidão dizendo que você foi casado no civil, que você está casado no civil. A palavra, só a palavra falada não vale muito. Tem que ter uma certidão, tem que ter um casamento. Isso tem que ser algo real. Isso tem que ser algo legal. Amém? Então, para me ser liberto da lei do pecado que me condena e viver segundo a lei do Espírito, eu tenho que estar unido a Jesus, porque Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte do Espírito que me conduz, que trabalha em mim e que me dá vida. Amém? Versículo 3. Porque o Messias me libertou da lei do pecado e da morte. Pois aquilo que a lei não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar, Deus o fez ao enviar o seu próprio Filho, como um ser humano com uma natureza semelhante à nossa. E Ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado, e ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana. Falei muito rápido? Conseguiram entender? Deus teria que punir a natureza humana por causa do pecado. E Jesus veio em carne, numa natureza humana, para ser punido. Ele comprou a nossa dívida. Ele comprou essa punição. E Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. Ele levou sobre si. Ele resolveu pagar com a sua própria vida. Porque lá em Ezequiel está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Nós estávamos mortos por causa do pecado, e agora por causa de Cristo nós estamos vivos. Aleluia. Você consegue entender o quanto isso é importante? Amém? Talvez você chegou aqui com uma expectativa para esse culto, uma expectativa de receber uma palavra de bênção, uma palavra, não sei o que você veio buscar. Querido, não há nada mais importante do que a tua salvação. Nada. Nada. E se você entender o seu lugar em Cristo, e se você resolver nessa noite viver em união com o Messias, viver em união com Jesus de uma maneira que você ainda não viveu, talvez você esteja só namorando Ele. Amém? Você vem no culto, busca uma palavra, sente a presença, sente o abraço, sente o toque, mas você deixa Ele aqui, você vai para a sua casa. Amém? Mas se hoje você decidir viver em união com Ele, eu acredito que metade das coisas que atormentam a tua mente, elas vão embora. Muito mais. Aqui está falando da lei do pecado e da morte, e que Jesus levou a sua punição, a punição que era nossa, Ele levou no nosso lugar. Ele foi punido pelos nossos pecados. Adão, ele perdeu a autoridade, no paraíso ele tinha tudo, e Jesus ele venceu no deserto, porque todos os dois foram tentados, estando na carne, mas andando no Espírito. Jesus venceu o pecado, e ele disse assim, não temam, eu venci o mundo. Amém? E às vezes nós não entendemos essa palavra, a gente quer aumentar o versículo dizendo assim, não, Jesus venceu o mundo e eu vou vencer também. Não dá para você fazer essa separação. Não é você vencendo o mundo porque você é crente agora. Não, a Bíblia não diz que vocês vão vencer também. Ele disse que Ele venceu. Olha só que interessante. Mas quando nós voltamos para essa palavra no versículo 1, nós entendemos que nós vencemos nele, quando nós estamos unidos a Ele. Porque a vida que vivemos agora não é mais nossa, é dele, e vivemos por Ele. Logo, os problemas, as circunstâncias que acontecem na nossa vida não são somente nossas, são dele, se nós estamos vivendo nele. E Ele cuida daquilo que é seu. Ele resolve aquilo que tem que resolver. Amém? Você está entendendo que toda a segurança que você precisa está nele.
Eu não venho aqui para ser fortalecido e ter uma vida à parte de Jesus, só dizer que Ele é o meu Senhor. Não, não. Não existe vida à parte de Jesus. Ele é a fonte da vida. Eu tenho que estar unido a Ele, porque eu venço nele, porque Ele já venceu. Versículo 4. Para que a justa exigência da lei fosse plenamente cumprida em nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo da velha natureza, mas segundo o que o Espírito deseja. Meu Deus, você está preparado para isso, irmão? Para recitar isso na sua vida e dizer que não vivemos mais de acordo com o desejo da velha natureza, mas segundo o que o Espírito deseja. Amém? É a única maneira de vencer. Ou você vive na carne ou você vive no Espírito. Se você vive no Espírito, você está ligado em Jesus e está liberto da lei do pecado e da morte. Se você vive na carne, aí é complicado. Você está sozinho. Amém? Eu ouvi uma palavra, essa semana eu estava assistindo um podcast cristão, e eu ouvi uma palavra que me fez meditar. Uma pastora, ela dizia assim, que o escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Porque você entendeu o que Deus quer de você. Você entendeu a vida que você tem que viver. Você entendeu o que você tem que renunciar. Você entendeu o que Deus fala para você todo culto, todas as vezes que alguém ministra no teu coração. Você entendeu. E agora, o que você vai fazer com isso? Voltar para trás não dá. Porque uma vez que você vê, você não desvê mais. Amém? Uma vez que você entra no lugar santo e você prova das delícias que é a presença de Deus, não tem como você desprovar de novo e se fazer ignorante. Não dá mais, irmão. Então o escolhido não tem escolha. O problema nosso é que nós somos muito morosos para aceitar essa nova natureza que Deus está nos dando, para desapegar de coisas tão antigas, coisas que nos fizeram mal. Nós somos morosos demais, nós demoramos demais, não para entender, mas para obedecer. Se não fosse a paciência de Deus conosco. Não é verdade, irmãos? Eu falo por mim, eu falo por vocês. Se não fosse a paciência de Deus conosco. Perdoa que eu estou um pouco rouco, tem que estar molhando a garganta. Se nós vivemos de acordo com a velha natureza, nós estamos mortos. Qual é a expectativa tua e minha para essa vida? Qual é a tua expectativa? Você pode ir em muitos lugares e ouvir muitas pregações que você vai prosperar, que tudo vai dar certo, que a tua vida aqui na terra vai ser cheia de abundância, de alegria, e que se você tem Jesus, tudo tem que dar certo na tua vida. Eu sinto te informar que isso é uma baita da mentira. No mundo 3 aflições. Eu venci. Amém? Pastor, mas é só sofrimento, dor e lamento? De maneira nenhuma. Também, porque Cristo é a nossa alegria. A paz que excede todo entendimento não é uma paz que tem no mundo. Por isso que Jesus fala assim, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá. Eu vos dou a minha shalom. A paz que Jesus dá é uma paz que excede todo entendimento. O que é isso, pastor? Não é uma paz que o mundo diz que a paz é a ausência de guerra. Não, a paz é uma paz apesar da guerra. É uma paz apesar da luta. E isso é um direito seu. Isso é um direito de quem é crente, irmão. Não é direito de quem está lá fora, é de quem está em Jesus. Aleluia. Eu não sei o que está tirando a paz do teu coração. Ei, mas não aceite isso na tua vida. Não aceite que nada tire a paz do teu coração. Que nenhuma luta, que nenhuma guerra, que nenhuma dificuldade tire a paz que é de direito seu, porque você está em Jesus. Aleluia. Versículo 5. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Deve ter o versículo 5 aqui. Pois quem se identifica com a velha natureza, mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela. Vou ler de novo. Pois quem se identifica com a velha natureza, tem a mente voltada para as coisas relativas a ela. Mas quem tem a mente controlada, mas quem se identifica com o Espírito, tem a mente voltada para as coisas do Espírito. É o azeite e a água, não tem como. Ou a tua mente é uma mente carnal, ou ela é uma mente espiritual. Aquilo que é carnal sempre vai tentar te puxar. Tem essa natureza. Nós temos essa natureza ainda. Nós não estamos no corpo glorificado. Só que eu estou escrevendo na verdade um livro, e eu estava falando sobre isso, a mente, coração e corpo. Mente são pensamentos, mente é a alma, é aquilo que somos, que sabemos que somos, a nossa consciência ou inconsciência. Temos pensamentos inconscientes. Nós temos o coração, a mente é a semente que semeia no coração, causa uma reação, um sentimento, e esse sentimento gera um movimento do nosso corpo, uma atitude do nosso corpo. Eu estava escrevendo sobre isso. E é basicamente isso que o texto de Romanos 8 está dizendo. Existe em você uma mente que ainda não está totalmente restaurada, e que ela vai tentar te puxar para as coisas da velha natureza, só que agora você ganhou uma nova natureza. O problema nosso maior talvez seja porque nós ganhamos uma nova natureza, só que quando nós vamos na frente do espelho, nós vemos a velha natureza. Aleluia! Nós vemos a velha natureza. Só que a nova natureza não é algo carnal, a nova natureza é algo espiritual, porque ela é regida pela lei do Espírito. Amém? E a maioria dos nossos problemas e das nossas depressões e das nossas desilusões é que nós olhamos para nós e nos vemos tão fraco e tão pequeno e tão miserável, porque ai de mim, ó mundo, ó céus, ó Deus. Amém? Nós estamos olhando para a antiga natureza que é caída, que realmente é fraca, que é tudo isso. Só que não esqueça que existe uma nova natureza dentro de você, se você está em Jesus. E essa nova natureza, ela é espiritual, ela é forte, ela é bendita, ela é santa, ela é forte. Amém? Então pare de olhar para a tua antiga natureza, pare de olhar para as tuas misérias como ser humano. Há um ser que habita dentro de você, um ser espiritual, que esse sim, ele geme, ele está na expectativa por sentir a presença de Deus a cada dia. E acredite, não foi a tua velha natureza que trouxe você aqui, foi a tua nova natureza. Amém? Dá para você dar um glória a Deus por isso? Não foi a tua antiga natureza, não. A tua antiga natureza ia te jogar no sofá, na frente de uma Netflix, com um balde de pipoca. Amém? Você ia estar lá vendo a novela. A tua antiga natureza ia fazer isso. Não, é a tua nova natureza que fez você chegar aqui. Aleluia. Por isso que diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, porque se estamos nele, nós já vencemos. Aleluia. Com qual natureza você se identifica? Qual é a tua natureza? Ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. Ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e shalom. E aí eu pergunto, quem controla a sua mente? Quem controla a sua mente? Quem está controlando os teus pensamentos? Quem está controlando a tua atitude? Quem está levando a sua vida? Quem está conduzindo esse teu corpo quando você anda por aí? Quem está conduzindo os teus pensamentos? Quem está conduzindo os teus olhares? Quem está conduzindo as tuas atitudes? Se é a antiga natureza, é morte. A Bíblia diz, não é o pastor. É morte. Porque você está indo ladeira abaixo. Mas se você se permitir ser conduzida pela nova natureza, que é guiada pelo Espírito,
é vida, é paz. Aleluia. É vida e paz, vida e shalom. E quem não quer paz, irmão? Quem não quer paz? Aqui, ó. Quem não quer paz aqui, ó, de pensamentos tão inquietantes, de pensamentos tão depressivos, de pensamentos tão depreciativos, dessa nova natureza que recebemos de Jesus. Parece que quando eu vim para Jesus, agora tudo piorou, não está dando mais nada certo, eu estou tentando fazer o que é correto e está dando tudo errado. Ai meu Deus, calma, calma, calma. Você está vivendo na lei do Espírito, ainda que as coisas estejam dando errado, é vida. Não adianta você viver segundo a tua velha natureza, fazer as coisas do teu jeito, da tua maneira, e isso ser morte. É porque eu conseguia ganhar o dinheiro, porque eu conseguia mentir, agora nem mentir eu posso mais, aí fica difícil fechar negócio, porque a gente não pode, né? E aí, semana passada já perdi um monte de negócio, porque eu não posso mais enrolar ninguém, e esse negócio é complicado mesmo, e agora estou perdendo negócio, e a coisa está ficando difícil. Ei, se você está vivendo segundo a lei do Espírito, isso é vida. Não te preocupa, porque se você estiver em Jesus, até dos teus negócios Ele cuida. Faça aquilo que é correto, faça aquilo que é bom, faça aquilo que Cristo te ensina. Não tente cortar a volta, não tente mudar o caminho, não. Faça aquilo que é correto, faça aquilo que é justo, agradável, piedoso, santo. Não tem erro, querido, porque até as tuas perdas se tornarão em ganhos muito maiores. Eu não estou dizendo de dinheiro no bolso, mas de paz, de felicidade, de contentamento, de agradecimento. Amém? Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. O teu trabalho, o teu relacionamento, o teu casamento, seja para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado nele, porque você está nele. Versículo 7 diz assim: aleluia. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus, por não se submeter à lei de Deus. De fato, ela não o pode fazer. O velho homem ou a velha mulher, ela não aceita o novo. Ela não aceita o novo. Essa é uma briga que a gente comprou quando a gente veio para Jesus, quando Ele nos aceitou, né? Porque eu me custo acreditar que eu vou aceitar Jesus, né? Eu aceito. Não aceito. Eu acho que Ele me aceitou porque eu não tinha condições de aceitar Ele. Quem sou eu? Amém? Então, pela misericórdia, Ele me aceitou, um caco, do jeito que eu era. Amém? Ele me aceitou. Obrigado, Jesus, por ter me aceito, porque eu não merecia. O velho homem e a velha mulher não aceitam o novo, ele é hostil em relação ao novo. Essa briga você comprou. Amém? Quem vence, pastor, então, já que a gente vive guerreando contra essa antiga natureza, contra o antigo eu? Quem você alimenta mais? Você alimenta mais a tua carne ou alimenta mais o teu espírito? Amém? Se você alimentar o teu espírito dominará sobre a tua antiga natureza. Ele vai colocá-la debaixo do pé e vai sujeitar ela, como Paulo mesmo diz. Ele diz assim: eu faço o meu corpo de escravo, ou seja, meu servo. Tu vai fazer o que o Espírito mandar. Tu não se manda, Valdinei. Não é assim, Valdinei. Faça aquilo que Deus faria, faça aquilo que Jesus faria. Você não se manda. Você não se manda. Paulo, ele falava isso, para que aquilo que eu prego aos outros eu não seja reprovado. E esse é o que mais pega para nós, irmão, porque às vezes nós pregamos, falamos sobre amor, sobre bondade, sobre perdão, e aí vem alguém dar uma fechada no trânsito, a gente já abençoado. Amém? A gente não fala sobre paciência. Amém? Irmão, se a gente tivesse, experimente por um dia andar com o olhar de Jesus, com o olhar de misericórdia para as pessoas. Olhe com misericórdia para as pessoas. Eu acho que não tem nada mais curador. Eu não sei o quanto você precisa de misericórdia.
Eu preciso de muita misericórdia. Porque eu oro e faço aquela oração sincera. Eu digo, realmente, ao homem é impossível. Porque eu não me vejo em condições de alcançar esse lugar que Deus me propôs. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. É impossível para você. É impossível você mudar a tua velha natureza. É impossível você deixar de pecar. A gente só vence nele, em união com ele. Amém? E às vezes a gente simplesmente olhar para as pessoas, tira um dia para olhar para as pessoas com misericórdia, irmão. Aquela pessoa que você não gosta. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Irmão, é uma régua. Mesmo peso e mesma medida. Você precisa de misericórdia na sua vida? Você precisa que Deus tenha misericórdia de você? A medida de misericórdia que você der é a medida de misericórdia que você recebe. Você precisa que Deus te perdoe, porque você é pecador como eu? A medida de perdão que você libera é a medida de perdão que você recebe. Você quer se sentir amado, cuidado por Deus? A medida de amor que você dá para você, que você entrega para as pessoas, é a medida de amor que você recebe. Amém? O problema é que nós só queremos, como crianças birrentas. Precisamos crescer, irmão, amadurecer. Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Como que Deus vai te dar uma responsabilidade? E responsabilidade não é só pregar, irmão, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma parte tão pequenina, em um lugar tão escorregadio. Não recomendo. Amém? Porque seremos julgados pelas nossas palavras. E desde quando eu comecei a pregar, quantas palavras e quantos ensinos eu soltei, por tudo isso eu serei julgado. É um lugar escorregadio. Mas há tanta coisa para o Senhor fazer na tua vida, há tantas maneiras de Ele usar a tua vida, seja no teu trabalho, seja com a tua empresa, seja com aquilo que você faz com a tua vida. Se você anda em espírito, irmão, há uma lei de atração que começa a encostar em você pessoas que precisam da tua ajuda exatamente na área que Deus te usa, irmão. Quer descobrir o propósito da tua vida? Você quer descobrir o propósito da tua vida? Anda em espírito, viva em espírito, e vão se aproximar de você pessoas que vão precisar daquilo que está em você, que você nem sabe o que é ainda. Tem pastor que uma vez falou para mim: pastor, eu sou obrigado a abrir um centro de recuperação, porque as pessoas chegam em mim, é só drogado, só drogado, só drogado. Amém, glória a Deus. Porque vive num propósito e as pessoas chegam. Às vezes tem pessoas que chegam perto de você e pedem oração, e sempre tem um pedindo oração e outro pedindo oração. Aí o que você faz? Vou mandar uma mensagem para o pastor Nilton, tem gente precisando de oração. Vou mandar uma mensagem para fulano, porque tem gente precisando de oração. Querido, Deus quer te usar, Deus quer te ouvir falar. Aleluia. Como que você vai trabalhar aquilo que Deus te deu, se você delega a tua função para outra pessoa? E aí você sobrecarrega outra pessoa, e você negligencia o teu chamado, porque você se acha incapaz. Você olha para a tua velha natureza e diz: não, Senhor, tem tanta coisa para Deus trabalhar em mim, não sou capaz. É melhor o pastor, porque o pastor é mais santo, o pastor é mais sábio, o pastor tem uma chave, né? O pastor tem uma chave que ele abriu a boca, vai direto lá para o céu, né? Tem um código secreto que ele digita e a mensagem vai direitinho para Deus. Não, querido, o acesso é para todos. O acesso está aberto para você. O véu foi rasgado, irmão. O véu foi rasgado. Você tem acesso ao Pai. Deixa Deus te usar. Versículo 8. Será que já falei? Já falei, não. Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Deus. Por quê, irmão? Porque a nossa antiga natureza é incapaz de agradar ao Senhor. Não é só porque a gente pensa: a antiga natureza eu fazia um monte de coisa. Não, mas às vezes você vem para dentro, Deus te dá uma nova identidade, uma nova natureza, e você não trabalha essa nova natureza.
E você vive na antiga. A antiga é cheia de medo. A antiga é cheia de dor. A antiga é cheia de limitação. Amém? E a nova natureza? A nova natureza não tem medo, ela tem a ousadia, irmão. A nova natureza, ela não tem dor, ela tem alegria. A nova natureza, ela não é limitada, porque, irmão, nós não podemos colocar limite na nova natureza. Porque se Deus não estabeleceu o limite, irmão, não tem limite para o que Deus quer fazer, ou Deus pode fazer através da tua vida. Não há limite. Então a antiga não pode agradar. Se nós vivemos na nova, nós podemos agradar. Nós vamos agradar, é certo que vamos agradar. 9. Entretanto vocês não se identificam com a antiga natureza. Que bom, que se todos pensam assim. Mas com o Espírito, se o Espírito de Deus vive em vocês, porque quem não tem o Espírito do Messias não pertence a Ele. Olha só. Entretanto, vocês não se identificam com a antiga natureza, mas com o Espírito. Se o Espírito de Deus vive em vocês, porque quem não tem o Espírito do Messias não pertence a Ele. Contudo, se o Messias está em vocês, então o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo pela razão de Deus os considerar justos. Uau, que palavra, irmão. Se eu tenho o Espírito de Jesus, eu vivo como Ele, irmão. E mortificar o nosso corpo é dar domínio, supremazia ou primazia ao Espírito. O Espírito, o corpo, a antiga natureza está morta por causa do pecado. Mas a nova natureza, ela vive em Espírito, e esse Espírito domina sobre nós. Aleluia. Versículo 11. E se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitar em vocês, então aquele que ressuscitou o Messias Jesus dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio de seu Espírito que habita em vocês. Quem fez o discipulado comigo aprendeu a questão da imersão e emersão, né? Quando a gente mergulha no batismo, estamos morrendo, dando a Deus para o velho homem, para a antiga natureza, para as coisas do mundo, para o pecado, e morremos ali. Já estávamos mortos, mas morremos ali na simbologia. E quando voltamos, ressuscitamos assim como Jesus ressuscitou. Morremos à morte de Jesus e ressuscitamos como Jesus ressuscitou. É Ele que dá vida para nós. Irmão, há uma vida dentro de você que não pertence mais a você, que você não consegue mais viver sem ela, porque você está unido a Jesus e a Ele. Ele falou assim, ó, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se nós somos os ramos, nós damos frutos, como Jesus deu, porque a seiva vem dele. Ele que é a raiz de Jessé. Amém? Vem dele. Aleluia. Versículo 12. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza, que requeira que vivamos de acordo com ela. Você não deve nada à sua antiga natureza. Pelo amor de Deus, irmão, você não deve nada à sua antiga natureza. Você não deve nada à velha vida que você teve lá atrás. Viva o novo de Deus. E acredite, Deus quer fazer o novo na nossa vida, mas para isso acontecer nós precisamos ser odres novos. Lembra da comparação? Vinho novo em odre velho. Amém? Vinho simboliza a alegria. E às vezes nós queremos a alegria de Deus, a alegria de viver em Deus nessa natureza caída, nos olhando no espelho e nos achando a bolacha quebrada do pacote. Amém? Comece a ver o novo de Deus na tua vida, comece a considerar as coisas que Ele já fez em você, e você vai ver que você é uma nova pessoa já. Pastor, mas faz tão pouco tempo, mas você já é uma nova pessoa, você já mudou bastante. Comece a ver o que Deus já fez em você, porque só vendo aquilo que Deus fez em nós, é que Deus vai começar a fazer através de nós. Se você não vê o que Deus fez em você, vai ser difícil Deus fazer algo através de você. Amém? Porque se vocês viverem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão, mas se pelo Espírito continuarem a matar as práticas do corpo,
viverão. Evangelho é renúncia, todo dia. É uma prática contínua de matar essa antiga natureza. Cada vez que você mata a tua antiga natureza, a tua nova vai surgindo e brilhando, e brilhando, e brilhando cada vez mais forte. Amém? E brilhando cada vez mais forte. Até um ponto que você não vai mais se reconhecer. Porque quando você olhar carnalmente para você no espelho, você vai dizer, uau, quem eu era e olha o que Jesus fez. Você quer grandes conquistas? Você quer grandes conquistas para a tua vida? Comece a reconhecer as pequenas. Seja grato nas pequenas. Amém? Aquele que é fiel no pouco, irmão, sobre o muito Deus coloca. Amém? Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. No muito Deus pode te colocar. A parábola dos talentos diz que Deus, o Senhor, Ele deu um talento para cada, o talento para cada servo, segundo a sua capacidade. Deus não nos dá coisas grandes enquanto a gente não está pronto para vivê-las, queridos. Ele não vai nos dar coisa grande enquanto nós não estejamos preparados para vivê-las. E aí a gente quer alcançar o segundo piso, e a nossa escada só tem 2 degraus. Querido, seja grato pelas pequenas conquistas. Não tenha pressa. A pressa do Senhor, se você está vivendo nele. Porque se Ele quiser que você dê um salto, Ele vai dar esse salto por você, porque você está nele. Seja grato nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas, e com certeza você vai alcançar grandes coisas no Senhor. Aleluia. Estou finalizando já, tá bom, irmãos? Versículo 14 diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que filiação mais linda. Para ser filho de Deus, tem que ser guiado por Deus. Todo mundo lá fora é filho de Deus? Não, a gente se torna. É um processo de adoção. Amém? Todos lá são criaturas de Deus, criação de Deus. Amém? Mas se tornar filho de Deus é um processo de paternidade, de filiação e de adoção. E a Bíblia tem N versículos falando sobre isso. É uma doutrina, inclusive. Os filhos de Deus vivem pelo Espírito de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam um espírito que os torna filhos, por meio do qual clamamos, Abba, isto é, querido Pai. Meu Deus, irmão, que palavra! Você entendeu que você não é mais escravo, nem do teu medo, nem dos teus pecados, nem da tua antiga natureza. Você recebeu um espírito de adoção de Deus, o qual você pode clamar, papai querido, me ajuda. Ô meu pai, me ajuda. Você crê nisso, meu irmão? Se alegra. Se alegra, irmão. Só que pai é pai, né? Pai às vezes diz não. Amém? E o não é pedagógico, querido. O não te ensina, o não te segura. O não te poda. E quando Deus ele nos poda, é para que a gente dê mais fruto. Esse é o propósito do não de Deus, para que você venha produzir mais fruto. Aleluia. Abba, Pai, isso é, querido Pai, o próprio Espírito, aleluia, meu Deus, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus, amém? Tem o testemunho de Deus aí na tua vida, tem o testemunho da presença de Deus dentro de você, pronto, está testificado, você é filho, você sente quando Ele fala, você sabe quando é com você. Quando o pai fala, pronto, está testificando que você é filho. E se você é filho, por que você está com medo? Porque você não recebeu o espírito de medo.
Você recebeu um espírito de paz, de alegria, de ousadia. Amém? Entendeu quem você é? Ou quem você tem que se tornar, dependendo do caso? Aleluia. Ouvi uma presença que agora eu vou pregar até meia-noite. Não, estou brincando, irmãos. Aleluia, Jesus. 16, 17. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro do Messias, se sofremos com Ele, a fim de também sermos glorificados com Ele. Meu Deus, irmão, se sofremos com Ele, quem está com Jesus e está sofrendo? Não, levanta a mão. Amém? Quem está com Jesus e está sofrendo? Há um propósito para o teu sofrimento, meu irmão. Não tem nada errado em sofrer. Amém? Há errado quando nós sofremos por coisas que nós não deveríamos ter feito. Nós sofremos, temos que sofrer como pessoas justas, irmão, não como injusto. Porque se nós sofrer como injusto e receber a nossa punição pela nossa injustiça, ainda assim temos que glorificar a Deus, porque estamos pagando um boleto que nós mesmos assinamos. Mas se você sofre injustiça, porque você é filho de Deus, ou porque você não faz aquilo que o mundo faz, sofra com alegria, porque é um propósito para o teu sofrimento. Ah, Senhor, mas eu queria entender. Não, você não precisa entender. Você tem que crer que Deus está no controle da tua vida. Você não veio aqui para entender. Amém? Deus, Ele não tem a obrigação de dar explicações para nós, irmão. E ter que se autoafirmar, se afirmar como Deus na nossa vida. Isso é uma convicção que a gente já tem que trazer. E tem que viver essa convicção. Às vezes queremos que todo culto Deus fale para nós que somos filhos. Meu Deus, irmão, você não sabe de onde você vem. Você não sabe quem te adotou. Você não sabe quem te abraçou naquele momento difícil da tua vida. Você não sabe quem uma vez te chamou de filha ou de filho. Você não lembra desse dia, quando você estava perdido e o Senhor te chamou filho, vem cá. E você sabia que era Deus. Por que você tem a tua identidade tão frágil e você tem que estar sempre se reafirmando como filha? Não, viva segundo uma filha, viva segundo um filho. Só viva e creia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora sejam dignos de comparação com a glória que será revelada no futuro. Meu Deus, não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora, versículo 18, sejam dignos de comparação com a glória que será revelada a nós no futuro. Para de olhar para baixo, é uma eternidade para você desfrutar com Deus. No final das contas, irmão, não vai fazer diferença se você teve muito ou se você tem pouco. Por que a gente se deixa se afetar por coisas tão pequenas dessa vida, irmão? Se o que Deus propõe para nós é algo eterno, que nunca terá fim. Por que, irmão, somos tão carnais? Aquilo que você passa, que nós passamos, não há de se comparar com aquilo que há de ser revelado para nós no futuro. A criação, ela aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aleluia, Jesus. Irmão, tem muitas pessoas lá fora tá aguardando a tua manifestação como filho. Tem muitas pessoas que estão ao teu redor, que estão aguardando a tua manifestação como filho de Deus. Estão gemendo, estão sofrendo, irmão, pela tua inércia, por causa de você só olhar para baixo, para as tuas misérias humanas e esquecer que você tem um pai, um Abba, que a tua paternidade é eterna. Há pessoas que estão te esperando, irmão. Deus, Ele tem muita paciência conosco, irmão.
Ei, querido, saia daqui convicto e se revele ao mundo como filho de Deus. Viva como um filho de Deus. Jesus falou assim: o reino de Deus está dentro de vocês. Manifeste esse reino, manifeste esse rei, manifeste esse Senhor da tua vida. Como que eu manifesto, pastor? Como que eu vou me manifestar? Com as tuas atitudes, com as tuas palavras, com o teu amor, com o teu abraço, com o teu perdão, com o teu deixa para lá. A Bíblia diz que nós somos pacificadores. A Bíblia diz que nós temos um ministério da reconciliação. Isso é ser filho de Deus, irmão. Aleluia. Porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura de que ela também será libertada da escravidão e da decadência e usufruirá a liberdade que acompanha a glória que os filhos de Deus terão. Sabemos que até agora toda a criação geme como se sentisse dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente enquanto continuamos esperando com ardor para sermos feitos filhos. Há uma adoção final. Aleluia. A Bíblia diz que, eu quero finalizar aqui, como eu disse, há uma expectativa das pessoas que estão ao nosso redor para que nós nos manifestamos como filhos de Deus. E Paulo vai dizer que nós somos os que temos os primeiros frutos. Que frutos são esses? A gente viu sobre andar na carne e andar no Espírito. Os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito, pastor? Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é afabilidade, é bondade, é fidelidade, é humildade e autocontrole. Talvez o mais difícil seja o autocontrole, mas busque esses frutos, porque são através desses frutos que nós nos manifestaremos no mundo. E as pessoas vão dizer: que pessoa amorosa, que pessoa afável, que pessoa bondosa. Amém? Que pessoa humilde, que empregado fiel, que pessoa de confiança, que é esse homem, essa mulher. Olha o autocontrole que ele tem. Eu no lugar dele já tinha estourado. Eu no lugar dela já tinha falado. Olha como que ela pode ter esse autocontrole. É a expectativa da tua manifestação no mundo. Amém? Eu finalizo aqui, irmão. E eu sou grato a Deus por essa palavra, porque essa palavra, ela vem mais uma vez confortar o nosso coração. Ela vem mais uma vez confrontar o nosso coração. Amém? Para que a gente possa sair daqui entendendo o que é andar na carne e no Espírito, e o que é ser filho de Deus. Amém?